Oi, Thalita. Quanto tempo? Muito tempo, né, professora? Como você está? Eu tô bem, senhora. Tá bem? Tô bem também, graças a Deus. Cadê seus colegas? Professora, hoje esse negócio do Zoom aí tá dando problema. Tem uns que entram, tem uns que não. Ah, tá dando erro, né? Tá. O meu também começou assim, 7h30 da manhã tinha uma aula, ele deu erro, custei conseguir entrar. Tá bom. Então eu vou dar aula pra você, vou te priorizar, claro, né? E seu esforço de assistir a aula. E vou te dar aula então. Se alguém entrar, tudo bem. Caso contrário, a gente segue a aula juntas e eu publico lá no Classroom para eles assistirem depois, tá? Tá bom. Só faz um favor para mim, Thalita. Coloca para mim seu nome no bate-papo e a turma para registrar sua presença, Tá. tá? Como eu disse, a presença de vocês vale nota, tá? Participação da aula. E vamos lá. Eu preparei o primeiro conteúdo para apresentar um pouquinho das fórmulas que nós vamos utilizar dentro desse conteúdo. E a próxima aula que a gente tiver, eu vou mostrar um pouquinho mais dos quadrantes, do plano cartesiano, onde a gente vai calcular essa reta, tá? Geometria analítica é também o primeiro conteúdo de matemática de vocês, né? Vocês estão tendo aula de matemática com a Lucilene, né? Aí a gente vai falar da distância entre dois pontos. Eu não sei se ela já introduziu já deu a introdução desse conteúdo para vocês. Deu, Thalita? Ué, professora, eu não tô lembrada, não. Não? Então tá bom. Então a distância entre dois pontos a gente vai calcular somente em reta, tá? A única forma de representar graficamente é usando o plano cartesiano. Então a gente tem dois pontos, que é o ponto A e B, e a distância entre eles é indicada desta forma: D minúsculo entre parênteses os pontos, tá? E é a medida do segmento da extremidade de um ponto ao outro. Como um exemplo aqui, ó. A e B. Essa distância entre os dois, que esse espaço entre os dois é que é a nossa distância. Então, a gente vai calcular, como a gente calcula a distância entre pontos num plano cartesiano, então a gente só tem dois eixos, o eixo x e y. Então, só para o ponto A, a gente vai ter o eixo x e o eixo y, e depois só para o ponto B, a gente tem também eixo x e y. Por isso que a gente chama aqui, ó, as coordenadas do ponto A de x1, y1, e as coordenadas de B de x2, y2. A fórmula que a gente vai utilizar para calcular essa distância é essa daqui. Distância de A e B é igual raiz quadrada de x2 menos x1. Então, vou pegar, ó, o x do ponto B, que eu chamo de x2, subtrair do x do ponto A. Tudo isso elevado ao quadrado, mais o y do ponto B, que eu chamo de y2, menos o y do ponto A, que eu chamo de y1, fecha parêntese, tudo elevado ao quadrado. É importante elevar ao quadrado porque no final a gente pode excluir a raiz quadrada, tá bom? Se alguma coisa você não compreender, você me avisa, tá? Que eu repito aqui a explicação para você. Então, ó, um exemplo, calcula a distância entre os pontos. Aí você tem um ponto A, menos 2 e menos 1, e o ponto B, 3 e menos 1, tá? E dos pontos, o C, menos 2 e 1, e D, menos 2 e 4. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a distância entre o ponto A e B,
Depois a gente calcula a distância entre o ponto C e D. A fórmula geral é essa daqui. Então, o que vamos fazer? Aonde for x2, a gente vai substituir por 3. Onde for x1, vamos substituir por menos 2. Onde for y2, nós vamos substituir por 1, porque ele é 1. E onde for y1, nós vamos substituir por menos 1, tá? Então, olha só. Substituindo, nós vamos chegar a esse resultado aqui. x2 menos y1 é 3 menos 2, tudo elevado ao quadrado. Mais y2 menos y1 é menos 1 menos 1, tudo elevado ao quadrado. A distância de A e B é raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá? Por quê? 3 menos 2, menos com menos, mais 3 com 2, 5, 5 ao quadrado. Mais, ó, menos com menos, mais 1 menos 1, 0, então 0 ao quadrado. A distância de A e B nada mais é que raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, então a distância do ponto A e B é 5. Ficou claro, Thalita? Ficou. Para a gente calcular o ponto C e D, é a mesma coisa, vamos usar a mesma fórmula. A diferença é que aonde for x2, nós vamos usar, ó, menos 2, ó, menos 2. E onde for x1, nós vamos usar menos 2. Onde for y2, nós vamos usar 4. E onde for y1, nós vamos usar 1, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. A fórmula é essa, vamos substituir. Então, x2 é menos 2. x1 é menos 2 também, então nós vamos ter menos 2, tudo elevado ao quadrado. Mais y2 é 4, menos 1. Então, aonde for y1, a gente coloca 1 elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai ter? Aqui vai zerar, né? Então, vai ter raiz quadrada, a distância do ponto C e D igual raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, porque 4 menos 1 é 3. 3 elevado ao quadrado. Aí nós vamos ter que a distância de C e D é igual a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, a distância do ponto C e D é igual a 3. Simples, não é? Um pouco. Tem hora, eu prefiro presencial do que online, mas na explicação, você acredita que tem hora que eu acho que é mais fácil explicar online do que na sala de aula? Eu acho que fica mais fácil explicar. Não sei se é porque todo mundo não tá junto para ficar conversando, né? Então, vamos lá. Determine o ponto P do eixo 0y equidistante dos pontos A, que é 2, as coordenadas 2 e 0, e B, 2 e 4. Quando a gente fala que um ponto é equidistante do outro, eu estou querendo dizer que a distância desse ponto P de acordo com o eixo, vai ser a mesma distância do outro ponto, tá? Então, primeiro eu vou calcular. A distância de P com A é igual à distância de P com B. É isso que eu quero dizer quando fala equidistante. Então, vamos substituir, tá? Lembrando, ó, presta atenção só numa coisa. As coordenadas, elas mudaram, ó. O ponto A tem coordenada 2 e 0, certo? Mas o ponto P tem coordenada 0 e y, tá? 0 y. Então, a gente tem que substituir. Lembrando que aqui a gente tem P e A, e aqui a gente tem P e B. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ter, onde a fórmula é a mesma, distância do ponto P e A. Aqui nós vamos chamar de y. Aqui a gente tem o mesmo y1, o mesmo y2, tá? Então,
o y1, o x1, nós vamos chamar do ponto zero aqui, do P, e esse aqui, y1. Aqui nós vamos chamar de x2, y2. Agora fica fácil. Nós vamos colocar aqui, ó, x2 menos x1. Então, nós vamos ter 2 menos 0 elevado ao quadrado. Compreendeu, Thalita? Tá compreendendo? Mais ou menos. Eu vou depois fazer exercício, porque eu só estou representando fórmula, tá? Que aí fica mais fácil de compreender. A mesma coisa que a gente fez lá em cima, a gente tá fazendo aqui, tá? Mesma coisa. Nós vamos substituir, ó. Tá vendo as coordenadas? Que a distância de P e A é igual à distância de P e B. Então, as coordenadas de A é 2 e 0 e de P é 0 e Y, tá? Então, a gente vai só substituir e fazer todas as mudanças, todas as substituições que a gente tem que fazer na fórmula. A fórmula não mudou. A gente ainda tá usando essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, tá? X menos 2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Não mudou, a fórmula é a mesma. Então, continuando. Fiz a substituição, ó, x2 menos x1. 2 menos 0, porque o x1 do P vale 0, elevado ao quadrado. Mais y2 do ponto A é 0, menos y1 do ponto P, que é o próprio y. Tudo isso elevado ao quadrado. Concorda? Tá entendendo agora? Resolvendo esses cálculos, o que a gente vai ter, ó? 2 menos 0 é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 0 menos y é o próprio y. Aí a gente vai ter raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado, tá? Vamos parar por aí. Agora vamos fazer a distância do ponto P e B. A mesma coisa. No ponto B, vamos pegar x2 menos x1. Então, a gente vai ter 2 menos 0 elevado ao quadrado, mais... Agora, o que a gente faz? Em vez da gente fazer, a gente vai fazer o y2 menos o y1. Só que aqui a gente só substitui o valor que a gente encontrou aqui, ó. Ponto P é a mesma coisa, ó. 4, tá? Vamos seguir certinho. Mesma coisa, 4... menos o y1. Quem é o y1 de P? É o próprio y. Então, vamos resolver esse negócio? Nós vamos ter isso aqui. 2 menos 0 é 2 ao quadrado, que equivale a quanto? 4. 4 menos y, nós vamos ter a mesma coisa. 4 mais raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado. Tá? E aqui, ó. Vamos agora substituir e resolver, né? Tentar. Vai dar 4 mais 4 mais y ao quadrado vai ficar 4 vezes 4, vai dar 16, certo? Porque a gente vai ter 2, 4 mais y ao quadrado. Então, a gente multiplica um pelo outro. 4 vezes 4 é 16, mais, mudando da fórmula, vai ficar 8y ao quadrado, tá? Menos 8y mais y ao quadrado. E aí, a gente tem raiz quadrada de y ao quadrado, menos 8y mais 20. Tem como resolver isso aí? Tem. Agora, a gente vai igualar as propriedades. Vamos lá? Tentar igualar? A gente chegou do ponto P e B nessa resposta. Ó, 2 vezes 2, 4, tá? 4 ao quadrado, 16. Menos y ao quadrado dá o menos 8y mais y ao quadrado. Isso aqui é tipo soma de produto. Agora, igualando as duas variáveis. Raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, menos 8y mais 20. O que a gente vai fazer?
coloca tudo entre parênteses e eleva tudo ao quadrado. E aí a gente pode excluir a raiz quadrada. Então, a gente vai ter 4 mais y ao quadrado, mais, que é igual a y ao quadrado, menos 8y mais 20. O que isso te faz lembrar? Como você vai saber para descobrir o valor de y? Você vai ter... O que você vai fazer? Você vai tentar juntar tudo que você puder num ponto só para resolver, tá? Tudo aquilo que for inteiro, você traz para o mesmo lado, tá bom? Aqui a mesma coisa, raiz quadrada positiva com raiz y ao cubo com esse y ao cubo vai zerar. Você vai juntar todas as variáveis no mesmo lado. Mais y ao quadrado com menos y ao quadrado fica zero. Te sobra quem? Menos 8y. Vamos mandar ele para o lado de cada igualdade, muda o sinal, fica positivo. Aí todos os números inteiros você põe tudo no lado só. Você vai ter 20 que já está aqui. O 4 que está positivo, ele passa para o lado de cá negativo. Então, 8y é igual a 16. Y é igual a 16 sobre 8, y é igual a 8. Você entendeu por que a gente cortou aqui o y ao quadrado? Presta... Não, né? Ficou confuso. Vamos então resolver isso aqui. Você tem uma igualdade. 4 mais y ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 8y mais 20. Para a gente isolar o y e descobrir o valor dele, o que a gente tem que tentar fazer? A gente vai pegar tudo que é igual e colocar do mesmo lado. Então, vamos pôr todos os y, vamos jogar tudo para o lado esquerdo. Todos os números inteiros, vamos jogar tudo para o lado direito. Tá bom? Se eu mudo de lado, eu troco o sinal, certo? Então, aqui eu tenho y ao quadrado positivo. O y ao quadrado lá de cá, se eu vou mudar ele para o lado esquerdo, ele vai ficar menos y. Então, aqui a gente zera eles, tá? Por isso, te sobrou 8y. Como eu mudei ele de lado, passei ele para o lado esquerdo, ele fica positivo. Aí, o 20 permanece do lado direito. O 4 que está do lado esquerdo, vamos passar ele para o lado direito. Aí, ele vai ficar negativo, porque troca o sinal, tá? Agora, é simples de resolver. Ó, somzinha do primeiro grau, 20 menos 4, 16. 8y, isola o y, 8 está multiplicando, desce dividindo, y é igual a 2. Conseguiu entender? Agora? Um pouquinho. Um pouquinho mais acessível, né? Então, nós vamos fazer exercícios iguais a esse aqui de agora em diante, tá? Por exemplo, determinar o ponto P pertencente ao eixo 0x, né? Que é equidistante 5 unidades do ponto A 6,3. A fórmula que nós vamos utilizar é a mesma. A diferença é que esse aqui equidistante, ele já me deu o valor dele. Então, quando eu falo em equidistante, eu estou dizendo que a distância do ponto P com o ponto A vai ser igual à distância do ponto 0, tá? Do ponto P com o ponto 0. É isso que eu estou falando, tá bom? Acho que por hoje vai ser só. Porque senão eu vou confundir mais sua cabecinha. Aí na próxima aula eu vou passar mais um pouquinho de teoria e vou resolver exercício com vocês, tá? Tá bom. Então, por hoje a gente fica por aqui. Só apresentando as fórmulas, que era o que eu ia fazer para os meninos, né? Mas ainda bem que tinha você aqui para assistir a aula. Tem alguma pergunta para você fazer? Alguma dúvida? Sobre as nossas aulas, sobre o conteúdo, alguma coisa do tipo? Não, tá aqui não. Tá tranquilo? Então tá. Fica com Deus, então. Um abraço, tá? A gente se encontra nas nossas próximas aulas. Manda um recado pros meninos lá para não perder as nossas aulas, tá bom? Tá bom. Se eu ver eles. Manda lá no grupo lá de WhatsApp, fala que eu pedi para eles não faltarem. Hoje eu compreendo que
porque realmente a internet tem essas oscilações, mas fala para eles não faltarem, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, tenha uma boa semana. Amanhã a gente não tem aula. Não, amanhã tem, mas a gente tem aula de física. Amanhã eu falo com eles então. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. Obrigado pela presença na aula hoje.